Salmo 90, versos de 12 a 17. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Chegamos ao final de mais um ano, graças a Deus. E muitas coisas nós pensamos. Acredito que foi um ano que mais nós meditamos sobre diversos assuntos. E nesse final de ano você ouve várias mensagens, pessoas falando, vai logo 2020, pessoas pedindo que Deus esteja abençoando o ano, alguns pedidos específicos, talvez diferente de outros anos, pedidos mais direcionados à saúde, à vida. E separei esse tema, vencendo as barreiras espirituais, para que a gente pudesse falar hoje e domingo à noite também um pouquinho sobre ele, porque eu creio que a gente precisa pensar além das barreiras materiais. A ideia é um pouco relacionada a isso. Barreiras nós encontramos muitas, nós vemos por todos os lados, mas nem sempre nós vemos com clareza as barreiras que estamos chamando assim de barreiras espirituais. Se alguém te perguntasse quais são os problemas, as barreiras que você enfrentou em 2020, aí você falaria de várias coisas, eu não preciso citar aqui, todo mundo sabe. Mas ao mesmo tempo, se você fosse perguntado quais as barreiras espiritualmente falando que você enfrentou em 2020, e a gente começa a pensar, mas 2020 parece que foi até espiritualmente um ano bom, né? Todo mundo teve bastante tempo para orar, bastante tempo para ler a Bíblia, ficar junto da família, né? Reconciliar-se. Nem sempre nós sabemos enumerar problemas espirituais. Os nossos olhos veem o material, mas nós sabemos sim que existem barreiras. E aí a gente sempre remete à lembrança do texto de Efésios 6, quando diz lá no versículo 11 e 12, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É certo que se há uma batalha, se há luta material, é porque primeiro existiu muita derrota espiritual. A gente sabe que o fruto que está sendo colhido em 2020 e ainda parte de 2021, não sabemos qual fruto, está relacionado à própria natureza humana, ao próprio pecado do homem, ao deboche do homem diante de Deus. Eu achei muito interessante uma imagem que tem circulado em vários lugares do carnaval, né, em 2020, lá, a pessoa blasfemando de Jesus lá, né? Embora seja uma coisa folclórica ou teatral, mas acredito que muitos viram, né? A pessoa, tipo, Satanás batendo em Jesus. E aí tem uma outra imagem
do carnaval em 2021, o mesmo lugar vazio, vazio. Nós sabemos que espiritualmente o pecado tem feito com que o homem sofra certas consequências. São sinais que se mostram, né, da volta de Jesus. São coisas que acontecem para mostrar que o homem não pode fazer o que quer. O homem não pode viver e agir como quer. E que Deus, no momento que Ele realmente entende, Ele pode fazer parar coisas que a gente nunca imaginaria que pudesse parar. Ele pode fechar todas as coisas. E assim, irmãos, a pergunta que temos para a gente responder, para meditar, é o que nós devemos fazer, qual é a nossa parte? A nossa parte, mais do que ficar tentando encontrar medidas para vencer essas barreiras espirituais, materiais, e acredito que a gente aprendeu bastante, o que nós podemos fazer para evitar certas dificuldades na enfermidade, o que nós podemos fazer para se reinventar no trabalho, etc, etc. Mais do que aprender e como vencer as barreiras materiais, nós precisamos atentar mais para a nossa vida espiritual. Porque, como nós falamos há pouco, no momento da posse, o tempo que nos resta, ele tem que ser bem aproveitado, ele tem que ser vivido. E a vida cristã não é tão fácil como podemos imaginar. Nós somos vivos, estamos de pé, graças unicamente à misericórdia de Deus, porque nós somos pecadores. E quando a gente olha para o problema, parece que a gente olha para o problema lá fora, para os outros. E quando muitas vezes os maiores problemas estão dentro de nós, nosso coração, que está dando espaço para o pecado, para a maldade, não está se importando. E até mesmo num tempo como esse nós passamos. A gente até no começo falou, agora todo mundo vai ficar super crente, né? Todo mundo vai para a igreja, todo mundo vai entender. E aí a gente viu que não é falta de tempo, porque tivemos muito tempo e nem por isso as pessoas oraram o tempo todo, estudaram a Bíblia o tempo todo, ou muito tempo. Quantos anos você tem? Essa pergunta, acredito que alguns leram o texto que foi relacionado a esse texto, a essa pergunta. É uma pergunta que tem duplo sentido ou dupla resposta. Quantos anos você tem? Pode ser a sua idade física, ou quantos anos você tem pela frente. Aí lembra, né, da história, quando Galilei respondeu a essa pergunta, quantos anos você tem? Ele disse, 8, talvez 10, porque ele já tinha avançado a idade, ele acreditava que tinha 8 ou 10 anos. E a frase que ele diz tenho na verdade apenas os anos que me restam da vida, porque os já vividos não os tenho mais, do mesmo modo que também não tenho as moedas que gastei. O que eu gastei, não tenho mais, mas o que eu tenho, é o que eu tenho pela frente. A mudança de um ano para o outro, muitas vezes pode ser considerada como um aniversário, é um momento que marca uma mudança de ano, e assim nós vamos contar, eu tenho mais esse ano, né? Eu vou entrar em mais esse ano. Nós não sabemos quantos anos nós temos. Hoje a gente até fica pensando, né, que a nossa vida talvez se resuma a 14 dias. Nós já descobre que tem uma doença e aí conta os 14 dias lá. E muitos morrem. E muitos não sentem nada. Quantos anos nós temos? Não sabemos. O que nós devemos saber é que nessa contagem regressiva, ela precisa ser acompanhada de uma vida que se dedica, que se preocupa e que segue depositando suas esperanças em Deus, naquilo que Deus tem para nós nesse tempo que se resta. Parece que a gente vive como se a nossa vida fosse o centro, e Deus nunca disse isso. Nós pertencemos a Deus, e o que está no centro é a glória de Deus.
Porque se fosse da vontade de Deus simplesmente nos agradar, a gente não sofreria, não passaria por dificuldades. E quando a gente vê as dificuldades que nós passamos esse ano, você percebe que isso não faz parte apenas de um propósito da sua vida, mas num propósito universal, do que Deus tem para dizer ao mundo, e nós somos incluídos nisso. Quando nós pensamos dessa forma, nós voltamos mais para crescer, para aprender espiritualmente. Eu acredito que no ano passado isso, vou repetir, se a gente chegar no final do ano, e agora não sei nem que final de ano que a gente conta, né? No 2021, né? Se a gente chegar no final do ano, melhor espiritualmente do que nós estamos hoje, já é motivo de toda alegria e gratidão a Deus. Porque geralmente a gente pensa, né? O que vai ser de mim esse ano? O que eu vou conseguir comprar? O que eu vou conseguir estudar? O que eu vou conseguir desenvolver? E aí eu digo, mesmo que nós não conseguimos, mesmo que haja um regresso nessa vida, e nós continuarmos servindo a Deus, chegar no final do ano a gente estiver aqui ainda, do outro ano, estiver diante de Deus, é motivo de muita gratidão. E a gente tem tido muita gratidão pela vida, né? Não é para não ter, é para ter. Estamos felizes por estarmos vivos hoje, porque ninguém sabia nada, e nós não sabemos ainda em relação à enfermidade, certas coisas. Estamos felizes por estarmos vivos, mas mais felizes é por estarmos na casa do Senhor, tomando da ceia do Senhor, participando de um culto diante de Deus, ouvindo a mensagem da graça, da salvação, tendo confirmada a misericórdia de Deus no nosso coração. Então, irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, começar a falar apenas um ponto aqui, e depois nós continuamos mais outros pontos. Qual é a nossa principal barreira, nossa principal luta? É espiritual. E quais são as barreiras, quais são os obstáculos ao nosso crescimento espiritual, à nossa vida de piedade diante de Deus? E hoje eu quero falar apenas sobre conhecimento raso das Escrituras. Barreiras da vida espiritual, conhecimento raso das Escrituras. O principal obstáculo para o nosso crescimento espiritual é o conhecimento raso das Escrituras. Sem conhecimento de Deus, sem conhecimento das Escrituras, estamos totalmente desprotegidos. Se a principal luta é espiritual, que principal arma nós temos que ter? Que principal força nós temos que ter? Espiritual. Como está a nossa força espiritualmente falando, irmãos? Deus tenha misericórdia, né? Porque nós somos fracos. O mais crente, aquele que mais ora, estuda a Bíblia, ele ainda olha para Deus e fala: eu sou miserável, pecador. Imagina aquele que não está muito preocupado com isso, em estudar, em crescer espiritualmente. É muito fraco. A gente tem a consciência dessa nossa fraqueza, nós nos armamos tanto em relação a algumas coisas, não é? Quando eu falo de doença, de coisas aqui, eu não estou querendo entrar em mérito disso, daquilo, mas apenas falando, citando fatos. Por exemplo, nós nos armamos, todos nós nos armamos, todo mundo tem máscara, não tem? Todo mundo tem. Quem tinha máscara antes? Lá em casa tinha umas máscaras lá, que um dia a Nádia resolveu pintar uns banquinhos, tinha umas máscaras lá. Tem muita gente que tem álcool gel na bolsa, né? Carregando. Nós nos armamos para vencer o inimigo.
E assim são vários outros. Nós trabalhamos para ter o nosso sustento, nós fazemos várias coisas para manter a nossa vida, materialmente falando. Mas o quanto nós nos abastecemos de recursos para a nossa vida espiritual. Eu estou falando aqui, o recurso, digamos assim, é o primeiro, mas é o principal. Estamos falando de obstáculos, de barreiras ao crescimento espiritual, que para vencer, precisamos vencer esses obstáculos. O obstáculo do conhecimento raso das Escrituras. O texto que nós lemos há pouco, revestivos de toda a armadura de Deus, e ele vai falar, sobre várias partes da armadura. Não vou ler o texto todo, mas ele fala sobre várias partes representando algumas coisas. Por exemplo, verdade, couraça da justiça e assim vai. Evangelho, fala sobre fé, fala sobre salvação. E essa é a armadura. O curioso é que ele termina dizendo que nós devemos segurar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E acredito que alguns irmãos que já estudaram esse texto, sempre o pastor fala num momento do estudo bíblico que este é o único instrumento de ataque que é citado nas partes aí da armadura. Qual o instrumento? A espada. E qual que é a espada do cristão? É a palavra de Deus. A espada é a palavra de Deus. E como nós vamos vencer? Porque aqui está falando sobre vencer, não é? Revestivos da armadura para poderes ficar firmes contra as ciladas, para vencer, para termos forças para vencer. Como nós vamos vencer? Através dessa luta, a luta que só é vencida pela palavra de Deus. E se nós temos um conhecimento raso, se nós não nos voltamos à palavra, nós não estamos buscando a comunicação com Deus, que é a que vai nos fortalecer para tomarmos decisões, para nos afastarmos desse mundo, para vencermos e para nos fortalecermos espiritualmente. E quando a gente fala de conhecimento raso das Escrituras, pode parecer que eu estou falando a respeito de que todo irmão tem que ser um teólogo, conhecedor de tantas doutrinas, de tantos nomes, de tantas citações. Não é exatamente isso que eu estou falando. Você pode sim, é bom quando você conhece mais a Bíblia, quando você lê, se interessa por doutrinas, comentários bíblicos. Mas, irmãos, conhecimento profundo das Escrituras, ele pode ser feito naquele momento de manhã, ou de tarde, ou de noite. Talvez hoje, que estava demorando para chegar a hora do culto, você sentou lá no seu quarto, em algum lugar. É aquele momento em que você lê uma passagem da Bíblia, seja um versículo, Deus fala profundamente com você, com o seu coração. Aí você tem o conhecimento das Escrituras. Nós vivemos num mundo de muita informação, irmãos. Nós estamos ficando doentes de tanta informação. Estamos ficando viciados em tanta informação. Eu estou ficando cada vez mais preocupado com essa dependência do celular, da tecnologia que nós todos estamos vivendo. A pandemia, ela acelerou um processo que ia demorar, acredito que no mínimo uns 10 anos para acontecer. Nós ficarmos tão interativos, tão comunicativos virtualmente, em várias redes, né? O nome já é perigoso, né? Rede social, rede de amarrar mesmo, né? Ah, mas é tão bom eu poder ver o meu irmão lá não sei aonde, tal, e compartilhar, tá? Mas tem limite, tem tempo, gente. Olhe quantas horas você passa por dia no celular. Ah, mas o celular é banco, é aquilo. Tá. Lá também no seu celular deve ter horas por categorias. Quantas horas você passa em redes sociais? Nós estamos chegando a um ponto de que se você falar uma coisa com uma pessoa assim,
ela não vai nem te notar. Para você falar com alguém do seu lado, você tem que fazer um TikTok, né? Você tem que fazer uma postagem e ela vai ver, aí ela vai ler, aí ela vai ser edificada até, e ela vai compartilhar. Por isso que eu falei que esse mundo, do jeito que está, acelerou esse processo, porque realmente a gente não pode sair visitando todo mundo, você não encontra todo mundo. E aí vamos lá para a caixinha. Mas não é esse o assunto de hoje, né? Mas é importante. Está aí um bom compromisso você fazer durante o ano. Limitar o tempo que você vai usar o celular. Como limitar o tempo que você vai assistir uma série de televisão. Limitar o tempo em que você vai fazer certas coisas. Porque o único tempo parece que a gente limita é de ler a Bíblia, né? Ou seja, às vezes nem lê a Bíblia. Nós podemos vencer. Romanos 8, 31 a 39 diz que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele fala, né, sobre várias coisas que podemos enfrentar, o que pode nos separar, seja tribulação, perigo e tal. E ele fala que nós somos vencedores em todas essas coisas. Nada poderá separar-nos do amor de Deus. Ou seja, unidos na palavra, unidos em Deus, nós não podemos ser separados. 2 Coríntios 2,14 diz, graças, porém, a Deus em Cristo, que sempre nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. Como que Deus nos conduz em triunfo? Pela palavra. Ele fala que por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Para que eu possa manifestar o conhecimento de Cristo, primeiro eu precisei conhecê-lo. Primeiro eu precisei ter contato com Cristo por intermédio da palavra, e assim eu manifesto. E assim eu sou o bom perfume de Cristo. E assim eu levo essa palavra a outras pessoas. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós temos Cristo no nosso coração. Quantos anos você tem? Eu não sei. Eu não sei, talvez nem fisicamente, nem quantos anos, muito mais ainda, não sei quantos anos você tem pela frente. Nem você sabe. Mas todos nós sabemos que nós precisamos viver, fazer o bem, valorizar o nosso tempo. Passado não pode ser voltado, transformado, mas o que nós temos pela frente nós podemos sim transformar, nós podemos sim refazer. E eu quero terminar lembrando da nossa mensagem de domingo de manhã, domingo passado, que falava sobre autodisciplina. Tem uma frase lá que falava a respeito de vitória. Nem todos que lutavam, nem todos que lutaram ganharam, mas todos que ganharam tiveram que lutar. Trazendo para a nossa vida, a gente pode até melhorar isso, né? Porque nós vamos vencer em Cristo, mas Cristo nos vai fazer também lutar. E todos que estão com Cristo e lutar vão vencer. Não tem como lutar e não vencer. Mas se nós estamos vivendo na comodidade, se nós não entendemos a necessidade de nos fortalecer, de nos armar, de nos preparar espiritualmente, é difícil entender que nós estamos caminhando para a vitória. Então, um ano de vitória, 2021, ano de vitória, está nessa consciência que nós temos sim uma luta, mas não é uma luta só física. Por mais que ela seja assustadora, por mais que ela seja grande, a nossa luta principal é outra, é espiritual. E nós não podemos nos distrair em meio a uma luta física e ficar despreparado espiritualmente.
O desejo, irmãos, é que nós possamos ter um feliz ano novo. E o desejo é que nós possamos ser esse grupo, essa comunidade, possamos ser irmãos que cresçam em comunhão com o Senhor. E aí em tudo, em tudo que fizermos, se nós estivermos fazendo para a glória de Deus, nós vamos crescer, nós vamos desenvolver, nós vamos estar assim melhores para o Senhor. Pai querido, nós agradecemos a Ti por esta hora, Senhor Deus. Queremos Te louvar por cada um dos irmãos que pôde estar aqui nesse momento, ó Pai. É um momento de gratidão ao Senhor, ó Deus. Mas principalmente é um momento em que nós pensamos para frente, pensamos no futuro, ó Deus. É um momento de mistura de sensações e sentimentos, ó Pai. Acredito que muitos de nós estão tristes por ver as dificuldades, por estar passando dificuldades, ó Deus. Mas ao mesmo tempo, temos essa alegria, ó Deus, de saber que isso prova que a nossa pátria não é neste mundo, Pai, que este mundo nunca vai ser suficientemente bom para nós. Que é um tempo, ó Deus, que nos dá condições de pensar mais, ó Pai, de pensar mais no Senhor. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, e que nós possamos crescer nos Teus caminhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.